E o meu marido que não gostou que a mãe da filha dele foi embora mais cedo da festa de aniversário da nossa filha. Eu sou casada faz 12 anos e alguns anos atrás eu separei do meu marido e nós ficamos por 3 meses separados. E nesse tempo, nesses 3 meses, ele acabou se envolvendo com uma outra pessoa e ele engravidou essa pessoa. Só que a gente só foi descobrir dessa gravidez depois que a gente já tinha voltado. E foi bem difícil pra mim quando eu descobri, foi bem assim, complicado. Só que como a gente estava separada e não foi uma traição, eu decidi não separar, decidi continuar casada. E meses depois eu também engravidei. E o meu marido, ele sempre foi um paizão, tanto que todo final de semana ele pega a filha dele pra passar com a gente, pra ficar com a gente. Ele paga a pensão certinho, até mais, bem mais alto do valor que foi concordado. Fora a pensão, ele paga a escola, ele paga convênio, ele paga muita coisa que se fosse ver, não era pra ele estar pagando, porque a outra, a mãe da menina, não tem gasto nenhum com a criança. E mesmo eu não concordando com isso, eu nunca falei nada. E fora isso, uma coisa que me incomoda demais é porque os dois, tanto meu marido quanto a mãe da menina, a mãe da filha dele, eles se dão muito bem, muito bem. Parece assim, amigos de infância, melhores amigos. Até que no aniversário de 1 ano da nossa filha, o meu marido convidou, obviamente, a outra filha dele, e a mãe também. Quando ele convidou a mãe, eu não gostei. Falei pra ele, não, eu não aceito ela na festa, mas por quê? E ali ele falou assim, olha, eu tô convidando ela pra que ela cuide da nenê, porque eu vou estar ocupado com o pessoal, com os convidados. Ele falou assim, eu quero dar atenção pro pessoal, pra nossa filha também. Então, por conta disso, eu aceitei. Só que a mãe da filha dele, ela foi embora mais cedo do aniversário, antes mesmo de cantar o parabéns, ela foi embora. E eu vi ela indo embora, ela deixou a filhinha com a minha sogra e ela foi embora, e eu vi. Só que eu não falei nada. Você acha que eu vou lá e falar, olha, a mãe da menina tá indo embora? Não falei nada. Nisso, na hora de cantar o parabéns, o meu marido, ele começou a procurar, tipo, antes de cantar o parabéns, tava todo mundo já ali em volta da mesa, a gente atrás da mesa, e o meu marido começou a procurar ela, tipo assim, dava pra ver que ele tava procurando ela. Quando ele viu que a filha estava com a mãe dele, ele veio em mim e perguntou, ele falou assim, você viu a mãe da menina, você sabe se ela já foi embora? E quando ele perguntou isso pra mim, eu perguntei pra ele o porquê, por que ele tava interessado, o que ele queria saber. E ali ele respondeu que nada, ele falou, nada, só tô perguntando por causa da Renê. Tá, cantamos parabéns e depois do parabéns, eu percebi que meu marido sumiu. Nisso eu comecei a procurar ele, não tava encontrando ele. Eu fui encontrar ele no banheiro, só que o que acontece? Eu fiquei atrás da porta pra ele não ver que eu estava ali. E ali eu vi que ele tava falando no celular e eu ouvi ele conversando com a mãe da filha dele, perguntando se estava tudo bem, por que ela foi embora mais cedo, se aconteceu alguma coisa. E nisso ele falou assim pra ela que se precisasse, a nenê ficava com a gente pra ela poder curtir, aproveitar e descansar, aproveitar o domingo dela. Quando ele falou isso, na hora, não aguentei, abri a porta do banheiro, entrei no banheiro e falei pra ele que não. Falei, não, ela não vai ficar em casa, ela não vai ficar porque eu tô cansada. Eu fiz uma festa inteira, não tô aguentando de canseira. Quando eu chegar em casa eu quero descansar. Então quando acabar o aniversário, você vai levar essa menina embora. Quando eu falei isso, ele ficou bravo, saiu do banheiro e me deixou lá falando sozinha. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, ele me deixou falando e saiu andando, mas é claro que não adiantou nada do que eu falei. E assim que acabou o aniversário, a filha dele foi pra nossa casa, passou o dia inteiro, dormiu na nossa casa e na segunda de manhã ele levou a menina pra ela. E assim, eu nunca peguei nada entre os dois, nunca peguei conversa, nunca vi nada. Nada assim mesmo que pudesse falar, eles têm um caso ou algo assim, não. Só que essa amizade deles me irrita, porque nem eu me dou tão bem com meu marido igual eles se dão bem. Eu e meu marido, pelo contrário, a gente briga bastante por qualquer besteira, a gente se desentende muito. Já com ela, não. Eles se dão muito bem. Como eu falei pra vocês, parecem melhores amigos. Ele fala que ele mantém essa amizade saudável por conta da filha dele. Às vezes, eu até penso que ele pode gostar dela ainda, sei lá, ter um sentimento por ela, só que por outro lado, eu penso que não, porque eu acredito que ele teve a oportunidade de ficar com ela. Ele não ficou porque ele não quis. E se ele tá comigo, é porque ele gosta de mim. Mas eu confesso que essa situação tá me deixando maluca, maluca de verdade, de coração, que Deus me perdoe. Eu queria que nenhuma delas existisse, nem a menina, nem a filha, nem a mãe. Pelo menos assim eu teria paz. Eu não converso com ela, eu não falo com ela, só falo com ela se for alguma coisa assim muito urgente mesmo. Mas caso contrário, nem na cara dela eu olho. E ela também nunca nem tentou conversar comigo. E na minha opinião, isso é obrigação dela. Porque a mulher do cara sou eu. Então quem tem que chegar em mim, quem tem que conversar as coisas, é ela. Mas não, ela não se esforça, ela não tá nem aí pra mim. Dá pra ver que ela faz questão de nem olhar na minha cara, de não conversar comigo. E assim, eu tô chegando no meu limite. De verdade, eu tô chegando no meu limite. Eu não aguento mais essa mulher. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Meu marido postou uma foto comigo e rapidamente subiu um comentário assim: você tem até hoje, de uma mulher.
E aí o comentário rapidamente também foi apagado. Só que eu já tinha visto o perfil da mulher. Eu não entendi muito bem. Estava eu e meu Jurandir numa praça, né? Meu marido, queridinho marido. E aí ele falou, vamos tirar uma foto com não sei o que e tal. Até porque a gente não atualiza nosso feed. Tirou uma foto minha e dele. Tá bom. Postou ali. Só que eu estava do lado dele. Ele postou a foto. Ele, amor, já postei. E aí a foto subiu pra mim. Eu curti e fui comentar. Quando eu entrei pra comentar, tinha um comentário de uma mulher. Eu printei correndo. Ele tava do meu lado, não viu. Ele rapidamente apagou aquele comentário, porque quando eu atualizei já não tava mais lá. Comentei ali disfarçadamente e perguntei, amor, alguém comentou? Aí ele ficou nervoso, olhou pra minha cara e falou, não, amor, por quê? Não, porque eu entrei, parecia que tinha um comentário, mas sumiu. Ele, não tinha não, você viu algum comentário? Aí eu falei, não vi não. Ele falou, não, então, deve ter sido bug. Eu falei, deve ter sido bug. Fiquei com aquilo na cabeça, não falei nada, mas por algum motivo ele tinha algum prazo com aquela mulher que era até na noite de hoje, do dia de hoje. Você tem até hoje, foi o que ela comentou. Eu fiquei pensando, será que eu fui corna? Será que eu sou chifruda? Será que ela quer me contar alguma coisa? Despistei, falei que tava cansada, pedi pra gente ir embora. Era num domingo, a gente tava na praça passeando, não sei o que, a gente foi embora. Eu casada há 14 anos. A gente foi embora, tranquilo. Cheguei em casa, fui tomar um banho. Assim que eu fui tomar banho, peguei o celular e comecei a futucar o perfil da mulher. Era um perfil aberto, que era uma mulher normal, que tinha uma família, que tinha marido, que tinha 2 filhos, e que parecia ser bem apaixonada pelo marido. Então, tipo assim, eu não entendi direito, né? Só que quando eu fui nos stories dela, eu vi que ela tinha postado stories. Eu falei, eu vou fazer questão de visualizar com o meu pra ela ver que eu vi. Fui no stories e visualizei os stories dela. E ela tinha comentado, ela tinha postado um texto reflexivo, assim, coisa assim, né, de coach, falando, estou passando por um momento difícil, mas é bem isso daqui. Tipo assim, querendo dizer que é bem isso, superação, você é um ser humano individual, tal, coisas assim, parecendo que ela tinha passado por algum problema. Aí eu fui e fiquei pensativa sobre aquilo, mas não falei nada. Só que, olha que loucura. Eu visualizei os stories dela e fui tomar banho. Não deu 10 minutos que eu tava no banho, o meu marido bateu na porta. Amor, tá tudo bem? Tá acontecendo alguma coisa? Você quer conversar? Aí eu achei estranho. Ou seja, ela viu que eu visualizei os stories dela e provavelmente falou com ele, meio que ameaçou ele, dizendo, ó, sua mulher tá de olho no meu perfil, ela viu, não sei o quê. E ele foi lá investigar pra poder ver se era verdade. Se eu tava desconfiada, se tava acontecendo alguma coisa. Então, quando ele falou, quando ele começou a bater na porta do banheiro, meio que pra poder ver o que eu tava fazendo, e eu falei, não, amor, tá tudo bem, não, tem certeza? Deixa eu entrar. E eu abri a porta calmamente e deixei ele entrar. Ele olhou pro meu celular. Ele olhou pro meu celular, ele pegou meu celular, posso ver um negócio que eu posso? Desbloqueou, já tinha excluído tudo, desbloqueou. E depois sentou no vaso como se ele fosse fazer o número 2. Depois bloqueou meu telefone e ficou lá pensativo, conversando comigo sobre coisas aleatórias. E eu olhando. Ali eu entendi que ele realmente tinha recebido alguma coisa e que ele tava assustado. Não falei nada. Pois bem, não precisei. Fiquei a noite toda encucada com aquilo pensando, vou esperar até amanhã. Porque eu era uma pessoa calma, eu não colocava os bois na frente da carroça na frente dos bois. Eu era uma pessoa calma. Eu falei, ele não tem o prazo até hoje à noite? Então, se ele não fizer alguma coisa vai acontecer, né? Ele tem o prazo de até hoje à noite, eu vou esperar. Pois bem, a gente jantou, ele tava muito inquieto, muito assim, estranho, pegava o telefone toda hora, respondia a mensagem toda hora e eu não era muito de invadir a privacidade dele, então eu fiquei só observando, mas eu já tava desconfiada por causa do comentário. A gente foi dormir. No dia seguinte eu acordei, era 6 horas da manhã. A mulher não esperou nem meio-dia, meu amigo, era 6 horas da manhã. Recebi, pela rede vizinha dela mesmo, recebi um texto enorme dela me contando tudo o que estava acontecendo. Basicamente, ela tinha um marido. Descobriu que o marido dela estava traindo ela com o meu marido. Que ela olhou o telefone dele, tinha foto, tinha vídeo dos dois, tinha conversa, tinha tudo que você possa imaginar. Pediu o meu número porque não estava conseguindo me exportar a conversa. Porque ela falou, não vou te mandar print não, vou te exportar a conversa. E as mídias. Pediu o meu número, mandei. Ela exportou tudinho, eu vi tudinho. Ele realmente tinha um caso com esse marido dela há 5 anos. Eu tava com ele há 14. Ele tinha um caso com ele há 5 anos. Eu era corna flex há 5 anos e não sabia. Não desconfiava, não descobri. Pois bem, me contou tudo, disse que tinha dado pra ele até ontem à noite pra ele me contar a verdade. Ou ela me contaria, como ele não me contou. Porque ela viu, né, que eu não apaguei nada, as fotos dele continuavam lá, não sei o quê.
Ela resolveu me contar. E segundo ela, ele ainda ficou tentando comprar ela. Tipo, não, me dá mais um tempo, eu vou contar pra ela, que não sei o quê. Pois bem, acordei ele à base de madeira, né, bem gentilmente, né, botei ele pra fora de casa, porque a casa era minha. Contei pra todo mundo que eu conhecia o que tava acontecendo, porque pros pais dele, que eram extremamente conservadores. Ele passou uma vergonha tão grande, assim, que ele se mudou de onde a gente morava, porque ele não aguentou ficar ali, porque, né, era todo mundo do mesmo bairro, todo mundo conhecia ele, então todo mundo começou a comentar isso. Foi isso, agradeci a mulher, ela também se separou do marido dela, e foi isso, gente. Era isso. O pastor da minha cidade tentou me comprar porque eu literalmente vi ele traindo a esposa dele. Só que ele não contava com a jumentice da esposa dele. E confesso pra vocês que eu também não contava. Antes eu tivesse aceitado. Mas aí eu fui ser honesta, né? Eu fui bater no peito e falar que ser honesta era um dos princípios mais importantes da vida de uma pessoa. Tomei no rabo porque fiz a coisa certa. E quem fez a coisa errada, não tomou no rabo. Tá bom? Tá bom pra poder contextualizar aqui pra vocês. Pois bem, participava de uma igreja desde quando eu era adolescente. Amor, minha mãe me arrastou pra igreja, me jogou ali. Eu gostei, então eu segui ali todos os princípios de dentro da igreja. Eu fui criada dentro da igreja. Então eu era muito certinha ali. O pastor que era da minha cidade era um pastor muito bonzinho, sabe? Mas ele já tava velhinho, a esposa dele também tava na época de aposentar e não sei o que. Eles continuavam frequentando a igreja, mas não eram mais o pastor e a pastora. E aí foi resignado um novo pastor, uma nova pastora, tudo bem, tudo certo. Eles aposentaram juntinhos, foi uma festa na cidade, aquela coisa mais bonitinha de Jesus. Pois bem, vieram os novos pastores. E eu confesso pra vocês que não é que eu não gostava deles. Umas coisas mundanas ali, sabe? Umas coisas do mundo, meio disfarçado na religião. Então, eu via. Mas eu não falava nada, porque eu era só uma ovelhinha de Jesus. Eu só estava ali pra participar do culto, fiquei calada. Um belo dia fatídico, acabou o culto. E eu fui no banheiro. Geralmente acabava o culto, eu já entrava no carro junto com a minha mãe e a gente já ia embora. Só que nesse dia eu tava muito apertada, porque eu tava num projeto que eu tava bebendo muita água, não sei o que e tal. Aí eu fui e falei pra minha mãe, mãe, eu vou no banheiro 2 minutinhos e já volto. Aí ela foi e falou, não, tudo bem, vai lá no banheiro então. Fui no banheiro. Gente, eu chegando na porta do banheiro, eu comecei a escutar umas beijação, uma coisação, que eu falei, tem alguém aqui cometendo o ato da carne dentro da igreja. Isso é um absurdo. E aí, meu amor, eu fui toda pra poder ver quem era, pra contar pro pastor, pra explicar que eu peguei gente furiosa dentro da igreja. Porque, notoriamente, amor, tava rolando ali alguma coisa ali, né? Que eu era da igreja, mas eu não era uma jumenta. Gente, quando eu me abro a porta do banheiro com tudo, quem que está lá dentro? Eles não se deram o trabalho de trancar a porta do banheiro. E a porta do banheiro tinha trinco. Tamanho era o desespero deles. Eles esperaram acabar o culto, entendeu? Foram pra dentro do banheiro pra poder furanfar e não se deram o trabalho de trancar o trinco. Sendo que a qualquer momento poderia chegar alguém ali. Como chegou, eu... Beleza, abri a porta com tudo. Quando eu vi, meu amor, eu vi a pior cena do mundo. Era o pastor dando um jeito numa das ovelhinhas da igreja, que era uma ovelhinha assim mais nova, entendeu? Ele tava ali dando um trato, o susto foi enorme. Ele começou a botar as calças, ela também, e não sei o que. E eu fiquei paralisada olhando assim, em choque. Só que aí, amor, eu me senti a Ruby Bell e Maxton Hall, pegando o que não devia pegar. Virei as minhas costas e fui embora. Fui embora porque eu não tive reação. Eles também não tiveram, ninguém falava nada. Ficou aquele climão, fui embora correndo. Entrei pra dentro do carro dos meus pais e fui pra casa. Fiquei o dia todo pensando naquilo. Dia seguinte, no próximo culto eu faltei. Não fui, que eu tava tão assim que eu precisava digerir a situação. Ele começou a me mandar mensagem, dizendo que precisava conversar comigo, que queria fazer uma reunião comigo, que não sei o que. E eu fugindo dele igual o cão fugia da cruz. Beleza. Até que eu tive que voltar pra igreja porque minha mãe tava desconfiando, né? Por que você não tá indo? Eu não contei pra ninguém, não falei nada. Gente, fui pra igreja. No final do culto, ele pediu pra poder falar comigo, falou com os meus pais. Não, posso ter uma conversa com ela? Porque eu queria falar sobre o grupo de jovens, pra colocar ela no céu. Acho que inventou um caô, amor. Um caô, uma mentira, que eu já olhei assim, eu falei, meu Deus, tá só acumulando os pecados, né, amor? Traindo a esposa, dentro da igreja, pastor, ainda mentindo. Tava só acumulando pecado. Não tive escolha, tive que ir conversar com ele. Aí fui passar a linha do pastor. E ali ele começou a me perguntar, na lata, quanto você quer pra não contar pra ninguém? Você vai acabar com o meu casamento, você vai acabar com a minha vida. Eu sou um pastor, eu entrei agora, eu vou ficar mal visto. Me fala o valor que você quer que eu vou te dar. Você é nova, você pode comprar roupa, maquiagem, perfume, o que você quiser. Eu vou te pagar pra você ficar de bico calado. Só que ele não contava que eu, amor, era honestidade em pessoa. Eu achei aquilo ali um absurdo e falei, seus pecados estão só aumentando. Agora, além de mentir, pegar a ovelhinha, trair a esposa, ser pastor, mentir pros meus pais, tá querendo me comprar. Eu fiz um
escândalo, a gente começou a discutir ali, ele falando que ninguém ia acreditar em mim, que não sei o que, eu falando que não queria saber. E a esposa dele, gente, era um amor de pessoa, um amor. E ali ele começou, eu te dou 5 mil, eu te dou 10 mil, eu te dou 15 mil. Ele chegou a bagatela de 20 mil e eu não aceitei, devia ter muito dinheiro, você não concorda comigo? Pois é. Não aceitei, falei que nada comprava o meu silêncio, bati no meu peito e falei que eu era honesta, eu fui pra casa. A esposa dele era um amor, mandei mensagem pra ela contando tudo o que estava acontecendo, que ele tentou me comprar, que ele ficou me mandando mensagem, mostrei a menina quem era, as provas dele me mandando mensagem, mostrei tudo, amor, tudo ali, beleza. Falei, vou deixar o negócio ferver. Só que eu achei estranho porque depois que eu mandei, ele não falou nada e ela também não falou nada. Eu falei, gente, se ela tivesse brigado com ele, feito um escândalo, ele já teria falado comigo. Mas com perdoar a chifre ali era normal, ali na igreja, na cidade. Falei, vai ver, eles começaram lá a luxar o chifre e tá tudo certo. Beleza, eu fui bem linda pro culto. No outro dia do culto. Quando eu cheguei no culto, a pastora subiu ao palco e começou a falar que uma ovelha da igreja, eu, tinha ido levar leve trás do marido dela, né? Que o marido dela cometeu um pecado, mas que era o demônio, e que o demônio se apossou do marido dela e de mim. No caso, a ovelhinha, ela olhava na minha cara, mas não falava meu nome. Veio fazer fofoca, veio criar intriga no casamento dela, mas que eles já iam superar isso, que o marido dela tava outra pessoa, tinha 2 dias, tava outra pessoa, que isso não ia mais acontecer, e contou que ele tava sendo infiel, né, e que isso era o pecado, que eram as coisas do mundo, que se a gente piscasse o demônio já entrava, enfim, me esculhambou. Ninguém sabia que era eu. No final do culto, ela pediu pra falar comigo pessoalmente. Aí ficou, todo mundo olhou pra minha cara com cara de, então foi você a fofoqueira. Me levou pra salinha, disse que eu não podia mais frequentar a igreja, que eu estava criando intriga no casamento dela, e que eu podia até ir, mas que eu não era bem-vinda, que eu não seria mais bem-vinda. Minha mãe e meu pai achou aquilo um absurdo, chamou ela de corna pra baixo, né? Porque ela pediu pra conversar comigo e com os meus pais. Nós fomos embora e assim eu me lasquei. Tive que sair da igreja e ir pra outra igreja, porque eu fui fazer a coisa certa e contar o chifre do pastor. Na próxima eu não conto, porque eu saí de fofoqueira errada e incorporada do demo, e ele saiu de santo.